Nós estamos aqui com mais um programa especial na TV Viçosa, a nossa querida TV Viçosa, denominado Especialidade Ciência para a Vida. E hoje nós temos alguém aqui que é extremamente importante para todos nós, que é o chefe do Departamento de Solos, professor Genelício Cruzoé, e ele entende muito bem daquilo que são os problemas ambientais. Professor, é uma grande honra estar aqui contribuindo para o nosso programa Especialidade Ciência para a Vida, e eu gostaria que o senhor mencionasse o que a sua especialidade pode contribuir para esse assunto, algo tão importante para os nossos telespectadores. Anny, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa, nessa inovação, parabéns pela inovação. Bom, a física do solo, de um modo geral, ela tem algumas vertentes. E ela tem tanto a fase sólida quanto a fase líquida, são as duas mais importantes em termos de física do solo. Eles interagem muito com o meio ambiente. Então, nós procuramos explicar algumas situações e encontrar soluções. Ótimo. Com relação, nós percebemos uma coisa importante, é que a terra, como dizem as pessoas, pode virar uma rocha. E com isso, todo esse tratamento de adubação, de fertilização, tudo isso nada vai valer, inclusive a questão da água, complicando cada vez mais a questão da enchente. O que a física do solo pode contribuir para que nós também venhamos evitar os problemas ambientais? Bom, essa questão de água é uma questão bastante polêmica e importante, né? Então, as enchentes, por exemplo, se a gente imaginar, por exemplo, uma cidade de São Paulo que tem grandes problemas com inundações, qual é a característica da cidade de São Paulo? A característica é uma grande área impermeabilizada. Então, se a gente fizer um paralelo com o nosso solo agrícola, enquanto a gente reduz a infiltração de água no solo, a armazenagem de água no solo, essa água tende a escorrer na superfície, como na cidade de São Paulo. E termina, obviamente, por algumas inundações. Pode estar diretamente ligado ao manejo do solo, mas também pode não estar. Pode ser um evento também cíclico ou acidental. O senhor teria alguma sugestão para os nossos telespectadores a respeito de como poderiam agir para evitar problemas na física do solo, na compactação ou na adesão desses solos? O que o senhor poderia sugerir para os nossos agricultores, aqueles que lidam com a terra? Bom, a gente falar em agricultor, a gente tem que separar, porque existem os pequenos agricultores, aqueles menos tecnificados e aqueles com a tecnologia muito maior. A agroecologia, por exemplo, ela mantém a estrutura do solo de uma forma muito agradável, né? Não vamos entrar aqui nessa questão de pequeno produtor e grande produtor polêmica, mas o que a gente percebe hoje no Cerrado brasileiro é a alta tecnologia entrando no Cerrado brasileiro. Nós temos como é dito, né, o celeiro mundial de produção de alimentos, e isso tem trazido muita tecnologia para o campo, e essa tecnologia tem peso, literalmente falando. Então hoje a gente encontra máquinas cada vez mais pesadas, né, e impactando diretamente na física do solo. Por outro lado, a gente vê o interesse do agricultor também em não impactar tanto com o sistema plantio direto. Então veja que ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele coloca uma máquina muito pesada, mas ao mesmo tempo ele não quer revolver o solo para descompactar. Então ele compacta, mas ele não quer descompactar, né? Então isso aí a gente precisa entrar com uma rotação de culturas, com um sistema de plantio direto, para que a gente possa ter uma boa estrutura de solo sem necessidade de revolvimento. Isso quer dizer para aqueles que nos assistem, que o arado às vezes pode ser um problema? Professor Lani, isso é um assunto polêmico e precisa sempre de muitos estudos. Mas se a gente for entender a nossa agricultura durante mais de 1000 anos, né, ela desenvolveu basicamente na Europa e ali na região do Oriente Médio,
E ali naquela região você tem uma característica diferente da brasileira. Então os nossos solos são diferentes, o nosso clima é diferente, então não tem por que a gente copiar a agricultura americana e europeia. Nós temos que desenvolver a nossa agricultura. E a nossa agricultura, no meu ponto de vista, não é do revolvimento do solo. Por quê? Porque nós temos chuvas de alta intensidade. Nós não temos chuva tipo garoa. Quando chega o verão, nós temos pancadas de chuva que vão degradar o solo. Então, se a gente revolve esse solo, a gente expõe esse solo ao nosso clima, que é diferente deles. Então, me parece que nos últimos 10 ou 20 anos nós acordamos para isso e estamos desenvolvendo a nossa agricultura. Agricultura tropical? Exatamente. Que bom, que bom. Ótimo, não... Muito bom, professor. E com relação ao nosso município, a nossa região da Zona da Mata, o que a tua área poderia contribuir? O que a física do solo pode contribuir para que nós pudéssemos utilizar melhor os nossos recursos naturais? Nós estamos percebendo, por exemplo, que está havendo uma desertificação, solos completamente desvegetados, especialmente na região de Ubá, Ponte Nova, nesses lugares mais quentes. O que está ocorrendo? Nós olhamos para os morros e não tem mais nada, né? Vulgarmente conhecido morros carecas, né? Desculpe essa expressão. O que o senhor tem a dizer que poderia contribuir? O que está ocorrendo? Parece que nós temos uma ilha, nós temos a Universidade Federal de Viçosa com muito conhecimento e não há em volta, né, os agricultores adotarem essas tecnologias que a universidade desenvolve. Bom, esse é um grande desafio para a Universidade Federal de Viçosa, é a interação com esses municípios circunvizinhos. E realmente o que a gente percebe a gente tem essas informações a respeito, por exemplo, de topos de morro. Isso a gente até comenta lá na disciplina que a gente divide, que a questão é a seguinte: o topo de morro, ele é improdutivo em termos agrícolas. Por quê? Porque é a região mais seca. É ali onde a água escoa mais facilmente para as regiões mais baixas. Então não há necessidade de explorar esse topo de morro economicamente. Então, qual seria o ideal? O ideal realmente é a preservação do topo do morro, mas o agricultor ele não tem essa informação. Então ele termina desmatando o topo do morro, acreditando que vai ter uma produção ali satisfatória, e ali ele não tem água. Então, sem água você não tem produção. Ótimo. Professor, ficamos muito gratos aqui com a sua presença, mas nós vamos agora para mais um intervalo. Fique conosco, porque o assunto continua.